A satisfação de estar de volta agora num tema histórico muito importante que eu tive o prazer de utilizar na minha palestra feita em Dallas há mais de um ano e meio, em que destaquei como um dos grandes preparadores da vinda de Jesus foi o imperador Augusto de Roma, de um governo tão importante que foi chamado o século de Augusto, assim como disse chamado o século de Péricles na Grécia. Então, Gaius Iulius ou Júlio César, Octavianos Augustus. Nasceu em Roma em 23 de setembro do ano de 63 a.C. Caio Otávio pertenceu a um rico e antigo ramo equestre da família plebeia dos Otávios. Eu sei que o ouvinte fica sem entender o porquê ramo equestre, que fala de cavalo, mas era uma segunda hierarquia depois dos senadores. Então, família plebeia não era considerado dos Otávios. Augusto foi conhecido por muitos nomes. Caio Otávio Turino, Caio Júlio César Otaviano, Otaviano Filho do Divino, Caio Júlio César, Imperador César Filho do Divino e Augustus. A história conservou o nome de Augusto. A mãe, Ásia, era sobrinha de Júlio César. Aí dá uma importância muito grande, sobrinho em segundo grau de Júlio César. Fundador do Império Romano e seu primeiro imperador, governando de 27 a.C. até sua morte em 14 depois de Cristo. Está aí um dado importantíssimo, São Augusto. Ele nasceu 27 anos antes da nossa era e morreu 14 anos depois dela. Então, foi ao tempo de Jesus. Praticamente, de 14, Jesus morreu no ano 33, nós estamos aí com a diferença entre ele, a morte dele, a de Jesus, 19 anos. Otaviano estava estudando e passando por treinamento militar em Apolônia, na província romana de Ilíria, quando César, no caso de Júlio César, foi morto nos idos de março, no dia 15, 44 a.C. Depois do assassinato do seu tio-avô Júlio César, em 44 a.C., o testamento de César nomeou Otávio como seu filho adotivo e herdeiro. Quer dizer, Otávio veio algum tempo depois de Júlio César. Junto com Marco Antônio e Lépido, formou o segundo triunvirato e derrotou os assassinos de César. Então ele é do segundo triunvirato, derrotando os assassinos de Júlio César. Após a vitória na Batalha de Filipos, os três dividiram a República Romana entre si, passando a governar como ditadores militares. Então aí um triunvirato manteve seu poder autocrático sobre a República como um ditador militar. Por lei, reteve um conjunto de poderes atribuídos vitaliciamente pelo Senado, incluindo o Comando Militar Supremo e aqueles de tribuno e censor. Criou o primeiro programa de previdência pública do mundo. Previdência pública do mundo. Previdência social. Assegurando a lealdade do exército, tornando-se algo que nenhum romano havia sido antes. O comandante em chefe de todas as forças armadas. Rejeitou os títulos monárquicos e, em vez disso, denominou-se primeiro cidadão do Estado. Quer dizer, um príncipe. O quadro constitucional resultante tornou-se conhecido como o Principado ou a primeira fase do Império Romano. O reinado de Augusto iniciou uma era de relativa paz, conhecida como a Pax Romana. Apesar
de contínuas guerras de expansão nas fronteiras imperiais e uma guerra civil de 1 ano, o mundo romano esteve praticamente livre de conflitos em larga escala por mais de 2 séculos. Quer dizer, diante da civilização de Augusto, Roma fica livre de guerras, não de todas, mas da maioria, durante 2 séculos. Ele dramaticamente aumentou o império, anexando o Egito, Dalmácia, Panônia, Nórica, Récia, expandindo as possessões da África e Germânia e completando a conquista da Espanha. Reformou o sistema romano de tributação, desenvolveu redes de estrada com o sistema de correio oficial, estabeleceu um exército permanente e a guarda pretoriana, criou serviços oficiais e policiais e reconstruiu grande parte da cidade durante seu reinado. Quer dizer, Augusto fez uma administração como todo governante atual deseja fazer, reformando, desenvolvendo, estabelecendo, então, novas condições de vida do povo. César não tinha filhos vivos legítimos, sob as leis de Roma, por isso havia adotado Otávio como o seu herdeiro. Otávio decidiu tornar-se seu herdeiro político, bem como de 2/3 de seu patrimônio. A ambição nós estamos vendo aí de Augusto. Herdeiro político e de 2/3 do patrimônio do imperador. O Senado propôs a Otaviano, o vitorioso das guerras civis, que mais uma vez assumisse o comando das províncias. A proposta do Senado foi a ratificação dos poderes extraconstitucionais. Otaviano tornou-se a figura política mais poderosa na capital e na maioria das províncias, mas não tinha o monopólio do poder político e marcial, o poder de guerra. O Senado ainda controlava o norte da África, um importante produtor regional de grãos, bem como a Ilíria e a Macedônia. Macedônia é uma parte do território da Grécia. Em 27 a.C., o Senado concedeu-lhe os novos títulos de Augusto e Príncipe Augusto, que a mesma coisa que o mais ilustre, mais um título de autoridade religiosa que política. De acordo com as crenças religiosas romanas, o título simbolizava uma marca de autoridade sobre a humanidade e, na verdade, a natureza que ia além de qualquer definição constitucional do seu estatuto. Príncipe vem da frase latina primum caput, a primeira cabeça, originalmente significando o mais antigo ou mais eminente senador, cujo nome aparecia primeiro na lista senatorial. No caso de Augusto, tornou-se um título quase real para um líder que era o primeiro no poder, SPQR. A Augusto foi garantido o direito de pendurar a coroa cívica, feita de carvalho, acima da porta de sua residência, e a de louros nos umbrais. Augusto renunciou a exibir insígnias de poder como cetro, diadema, coroa dourada ou a toga púrpura de seu predecessor Júlio César. O Senado recompensou com um escudo dourado disposto no salão de reuniões da Cúria, no qual havia uma inscrição: valor, piedade, clemência e justiça, virtus pietas, clemência e justitia, em latim. Com os poderes de um censor, Augusto apelou às virtudes do patriotismo romano, eliminando todas as vestimentas, exceto a clássica toga, ao entrar no fórum. Na esfera da arquitetura, Augusto promoveu um extenso programa de construção que incluiu construções, restaurações e decorações, financiado com seus recursos privados, ele pagando do próprio bolso, recursos privados. Tal programa torna-se expresso na célebre frase proferida em seu leito de morte: encontrei uma Roma de tijolos, dei uma de mármore para vocês. Construiu o Teatro de Balbo, o Panteão, as Termas, o Estágno, o Eurípides de Agripa, o Pórtico de Otávia, o Marcelo de Lívia e o Teatro de Marcelo. Mesmo seu mausoléu foi construído antes da sua morte para abrigar os membros de sua família. Também muitos edifícios construídos fora da cidade de Roma. Construiu na Espanha o Maison Carré,
de Nimes, o Templo de Augusto e Lívia de Vienne, ambos na França, e o Troféu de Augusto em La Turbie, próximo a Mônaco. No período augustano, a literatura prosperou enormemente no mundo romano. Muito da literatura produzida nesta época provém do interesse de governo. Em torno de Caio Mecenas, um dos mais próximos associados do príncipe, o grande Mecenas, formou-se um círculo que promoveu Virgílio e Horácio, enquanto outro foram-se em termos de Messala e promoveu Ovídio e Tíbulo. Além deles, autores como Marco Verrio, Flaco, Propécio, Tito Livio e Higino também estiveram ativos. A literatura produziu os mais amplamente lidos e influentes e duradouros poetas romanos. Os poetas republicanos Catulo e Lucrécio foram reconhecidos como seus predecessores, ao passo que Lucano, Marcial, Juvenal e Estácio figuram como seus herdeiros da chamada Idade de Prata da literatura latina. Embora Virgílio, por vezes, seja considerado um poeta cortesão, sua Eneida, a mais importante das épicas, que seu biógrafo Suetônio, escrevendo cerca de um século após sua morte, descreve sua aparência, estou falando de Otávio, um século após sua morte, descreve sua aparência como ele era incomumente bonito e gracioso em todos os períodos de sua vida, embora não se importasse com nenhum adorno pessoal. Estava tão longe de ser cuidadoso sobre o tratamento de seu cabelo que tinha vários barbeiros trabalhando às pressas ao mesmo tempo, enquanto a sua barba às vezes já tinha parado e às vezes raspada, enquanto ao mesmo tempo estava lendo e escrevendo alguma coisa. Tinha olhos claros e brilhantes. Seus dentes eram afastados, pequenos e mal conservados. Seu cabelo era ligeiramente cacheado, inclinando para dourado. Suas sobrancelhas se juntavam. Suas orelhas eram de tamanho moderado e o seu nariz se projetava um pouco no topo e então inclinava-se ligeiramente para dentro. Sua pele era entre escura e clara, digamos em termos brasileiros, morena. Suas imagens oficiais eram muito firmemente controladas e idealizadas, extraídas de uma tradição do retrato real helenístico, em vez do tradicional realismo do retrato romano. Quer dizer, a divulgação da sua imagem, assim como fazem os governos deles, era a mesma coisa. Há 2000 anos atrás. Aparece pela primeira vez em meados aos 19 anos. A partir do 29 antes de Cristo, a explosão em números de retratos atesta sua combinada campanha de propaganda destinada a dominar todos os aspectos da vida civil, religiosa, econômica e militar. As primeiras imagens de fato descreveram um homem jovem, mas embora tenha havido mudanças graduais, suas imagens mantiveram-se do juvenil até sua morte, aos 70, altura em que tinha um distanciado ar de majestade sempre jovem, quer dizer, majestade sempre juvenil, quase terminando. Dentre os melhores de muitos retratos conhecidos, então o Augusto da Prima Porta, a imagem sobre o altar da paz e o Augusto da vida labicana, que o mostra como um sacerdote. Vários camafeus retratísticos incluem o camafeu Blacas e a Gema Augusta. Fim de linha. Faleceu em Nuviana, em 19 de agosto de 14, eu não estou dizendo 14 depois de Cristo, com 75 anos. Terminando. Assim como Péricles na Grécia, Augusto em Roma foi o preparador de uma atmosfera civilizatória no direito, na filosofia, na política, na administração, nas artes, aguardando o momento da vinda de Jesus. Então, o século de Augusto em Roma é um preparo civilizatório para a chegada do Mestre de Nazaré, o nosso Jesus.